Esperar agora o Pedro entrar. E aí, Samuel, tudo Fala aí, bem? Tá Pedro. me vendo bem? Tá me vendo? Eu tô te vendo. Agora deu certo. Ah, graças a Deus, meu irmão. Olha, agora eu não tô te vendo não, mas a gente pode conversar assim, não tá parecendo, tá tudo escuro aí. Tá conseguindo se ver? Não, eu tô te vendo tranquilo aqui, tá parecendo tranquilo. Pronto, mas eu não consigo te ver. É como se a câmera tivesse fechada. Mas a voz dá para ver tudo direitinho. Que estranho. Tá bugando. Eu acho que isso é os globalistas, viu? Mas vamos fazer assim, eu acho que dá pra gente conversar, porque Quer eu iniciar de acho novo? que Faz o seguinte, diz, sai que eu vou te convidar de novo. vai, sair aqui. Convidar ele. Tá conseguindo agora? Não, mas quando fica gravado, o pessoal que está vendo, vê nós dois, viu? Percebi que a galera que está assistindo vai ver nós dois. Faz o teste. Não, Aí, tá. pessoal, vocês estão vendo eu e o Samuel? Bota aí, por favor, quem puder sinalizar se está vendo nós dois. Vamos ver se tá vendo. Porque eu estou te escutando bem, só não consigo te ver. Mas se o pessoal de casa estiver vendo tudo assim, olha, um já disse Aí, tá aqui que vendo? sim, tá? Então dá pra gente conversar de boa. Isso. Vamos lá, vamos lá. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa noite. Graças a Deus, deu certo aqui. Eu já estava preocupado. Poxa, velho, falei aí com os meninos e tal, pra gente ter essa conversa e as coisas não bater, mas graças a Deus tá todo mundo vendo e o mais importante é isso. Para quem não me conhece, me chamo Pedro Cavalcante, sou vice-presidente aqui do Foro do Brasil Jovem em Caruaru, conhecida a capital do forró, né, aqui em Pernambuco. E é uma satisfação estar conversando com o grande Samuel. Espero que seja A honra é minha. uma conversa boa, descontraída. É uma conversa entre amigos, vamos relaxar, trocar essa ideia, falar do jovem na política, os desafios e quais os sonhos aí que a gente tem a conquistar, não é isso? Para quem não te conhece, Samuel, te apresenta aí. Eu sou Samuel Francisco, presidente do Foro do Brasil Jovem no estado do Rio de Janeiro. E, além disso, também sou presidente do Foro do Brasil na cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro também. E eu tô assim, aos poucos na política, né? A gente querendo alcançar, mudar e principalmente representar os jovens e o que os jovens precisam, que é realizar os seus sonhos, alcançar seus objetivos, suas metas. E essa é a nossa intenção, estar trabalhando para representar a juventude, para que, assim como eu, um dia eu não vou ser mais jovem, outros jovens possam estar aqui representando outros jovens e realizando seus sonhos e objetivos no nosso Brasil e nosso estado do Rio de Janeiro. Oh, que legal, que legal. Eu queria fazer uma pergunta a ti. Aonde começou, Samuel, esse querer se envolver na política? Porque, particularmente, o meu foi de 2018 para cá. Antes disso, eu não sabia nada de política. E ainda estou aprendendo, para ser sincero. Estou aprendendo cada dia mais sobre política. Mas, para ti, quando foi o estralo de, pô, eu tenho que estar influenciando, eu tenho que estar nesse meio, eu quero fazer a diferença? Assim, desde novo, eu sempre, de certa forma, participei da política, porque a minha família é toda política, né? O meu pai já foi candidato a vereador
E assim, meu avô, pai do meu pai, já foi vereador por 3 mandatos. Eu tenho o Roberto Jefferson, que é o meu tio, que já foi deputado federal, presidente do PTB. Tem a Que Cristiane Brasil, legal, minha velho. prima, que já foi deputada federal. E assim, essas são representações assim mais assim populares das pessoas da minha família, porque existem também os políticos que não trabalham na frente das câmeras, não trabalham com mandato, mas trabalham com ações. E eu tenho muitos familiares que, conforme eu fui crescendo, eu fui tendo essa influência da minha família sobre a política. E aí, depois que eu assumi uma determinada idade, uma determinada maturidade, eu resolvi fazer direito justamente para conseguir ter noção do básico de uma sociedade, de uma justiça, ainda mais que a gente vê que, infelizmente, a justiça não está sendo justa no Brasil atualmente. E aí eu resolvi fazer diferença através disso. Eu sou graduando em Direito, né? Vou para o terceiro período do Direito nesse ano. E na faculdade eu fiz grandes amigos que puderam me dar apoio, inclusive na minha vida política, né, iniciando, para que a gente possa fazer diferença. Amigos de todas as faixas etárias. Eu tenho amigos jovens e tenho amigos mais maduros que me dão esse tipo de apoio. E eu sou, hoje em dia, posso dizer que sou político por causa disso. Que legal, que legal. Eu queria saber como é o ambiente O nosso acadêmico presidente, Padre aí. Kelmo, está na live. Ô, Um abraço para o nosso querido Padre Kelmo. isso aí, Padre Kelmo. Muito obrigado. Aceitei o desafio aí, a missão pelo Padre Kelmo. Rezinha que a gente conversando, vou pular um pouco, mas a conversa vai rolar. Quando o Padre Kelmo me propôs esse desafio, eu disse, e ele citou os meninos que já estão, ele citou a galera. Ele pegou, eu peguei e falou, não, tem um menino bom, bem e tal. Aí eu olhei assim pro Padre Kelmo, não, quando ele me falou isso, eu fiquei, caramba, velho, eu sou um rapaz comum, sou apenas um homem latino-americano, como diz, apenas um jovem latino-americano, sem dinheiro no banco, como diz a música, mas que tem muito amor por Deus, tem muito amor pelo nosso país e quer contribuir de alguma forma. E eu disse a ele, olha, padre, eu não sou acadêmico não, tá? Sou um rapaz comum, um trabalhador comum. Aí expliquei a ele, mas tem muito amor por Deus e quero contribuir de alguma forma. Ele disse, é dessas pessoas que a gente precisa. Então, para mim, isso foi muito bom, foi um incentivo muito bom. Por isso que eu estou à frente. Mas é isso. Voltando ao assunto, queria te perguntar uma coisa. Tu falasse que está nesse meio acadêmico, fazendo faculdade e tal. Como é esse meio aí para um jovem conservador? Bem, assim, a minha faculdade não é uma faculdade pública, eu não faço universidade pública, universidade federal, é uma faculdade particular. Então, assim, é um pouco diferente, mas continua existindo, sim, uma divisão de um lado ser de esquerda, um lado ser de direita. Assim, eu não vou dizer para você, não vou deturpar os dados, mas na minha faculdade eu posso ter assim mais contato com jovens de direita na minha faculdade do que de esquerda. Mas existem os de esquerda que gostam de fazer barulho, muito barulho, e de se impor, não se expor. Porque tem a pessoa que expõe seus pensamentos e tem a pessoa que quer impor os seus pensamentos. E existem esses tipos de jovens na minha faculdade, assim como existem em diversas universidades, que querem impor seus pensamentos. E o que eu faço para tratar de viver com eles é uma política, como o próprio Padre Kelmo fala, cristocêntrica, que Jesus é o meio de tudo. Então eu tento assim conviver, fazer a política da boa vizinhança, respeitando. Só que existem momentos que a gente acaba se deparando com uma situação que o sangue fala mais alto. Eu já ouvi, né, piadas a respeito do meu tio. E assim, quando tocam, por mais que seja uma pessoa pública, quando toca no sangue da nossa família, é uma coisa que mexe muito, né? Verdade. Mas política faz parte, né? É verdade, é verdade. E é um meio que o cara tem que se acostumar com isso, né? Se a gente quer estar nesse meio, a gente tem que se acostumar com os diferentes, né? E eu acho importante ter os diferentes. O ruim é quando começa a falta de respeito, né? Quando começa a não atacar as ideias, mas a pessoa, né? O problema é esse, o grande problema é esse. Sim, é verdade. Tu tá me escutando bem, né? Tô te escutando tranquilo. E tô te vendo tranquilo também. Show de bola, show de bola.
Me diz uma coisa também, como foi conhecer o Foro do Brasil? Como foi essa aproximação aí? Eu conheci o foro quando ele ainda estava sendo gerado. O padre Kelmo tinha falado comigo sobre a criação do foro, e aí ele já tinha mostrado o manifesto de intenção do foro. Ele tinha me mandado, e aí ele já estava com alguns deputados e senadores, como eu lembro que era o Magno Malta, senador Magno Malta, a deputada Carla Zambelli, Bia Kicis, que estavam com o padre nessa empreitada de criar o foro para fazer uma diferença no Brasil, infelizmente, que tem a predominância da esquerda, né? Infelizmente, nós temos esse meliante de São Bernardo como presidente da República. E assim, eu tenho visto que desde que o foro foi criado, as pessoas começaram a ter um pouco mais de sentido na sociedade. E aí, quando o padre foi lá pro auditório, acho que é Nereu Ramos, porque eu lembro que eu gravei tanto vídeo falando disso, que ia ter na inauguração do foro, eu acompanhei, assisti ao vivo pela TV Câmara, e eu fiquei muito feliz de ver que tinha ali nascido uma ideia que era para poder transformar e reformular o nosso Brasil. E aí, desde então, eu fui acompanhando o Foro do Brasil, mantendo contato com o padre, ele procurava coisas e eu compartilhava. E aí, quando foi no final de 2023, ele me fez um convite para poder, ele e o Jaime, para poder presidir o Foro do Brasil Jovem no estado do Rio de Janeiro. E no começo eu fiquei desacreditado, porque é uma confiança muito grande, né? Verdade, Mas verdade. eu aceitei e estou aqui até hoje, né? Lutando para a gente conseguir alcançar cada vez mais jovens que possam fazer diferença no nosso estado e no Brasil. Massa, massa. Eu tenho visto teus vídeos, você bem concreto no que você coloca lá, você está fazendo um grande trabalho. Parabéns. Eu sempre estou ali vendo as tuas coisas para pegar umas ideias, para falar a verdade. Pode Estou pegar. vendo ali alguma coisa, estou aprendendo muito com vocês. Realmente a gente fica meio assim, que é uma confiança, é uma responsabilidade muito grande estar à frente disso. Mas eu acredito que a gente tem que ter tudo como um propósito, né? Levar isso como um propósito, como uma vocação. E se você me perguntar o que é vocação, Pedro, vocação é nada mais do que um chamado. A gente tem que ter isso como um chamado realmente para tentar fazer uma sociedade melhor, ser influências para essa juventude, dar bons testemunhos, que a gente está precisando de pessoas que dê bons testemunhos no meio da política. A política, quando a gente vai falar de política, a grande dificuldade, eu não sei se é tua também, mas minha, é falar de política, porque a galera está... Tem pessoas de direita que estão desacreditadas, a verdade é essa, estão desacreditadas quando falam em política. Deus, Pedro, pelo amor de Deus, não tem mais jeito não, o Brasil acabou. Aí a gente tenta conversar, mas a galera caiu num desânimo muito grande, e a gente tenta conversar, diz, pô, tem jeito, pô, vamos trabalhar, isso é um trabalho a longo prazo, a gente vai conseguir frutos, e é difícil, é um pouco difícil, eu admito, mas acredito sim que tem jeito de a gente construir algo bom. Essa ideia do padre foi fenomenal, o padre quer trazer esse projeto do Foro do Brasil, realmente, como você disse, trouxe um ano, deu um estralo, pô, velho, a gente vai fazer algo bom, vai participar de algo bom, fazer parte disso. O Foro do Brasil só tem a crescer, a gente vê, eu vejo mesmo no grupo, constantemente pessoas entrando ali, dizendo, o estado tal já está com um presidente, um vice, e isso vai crescer. Agora é um trabalho que a gente tem que entender que é a longo prazo, não é nada agora, mas a gente está semeando, O presente é deles, mas o futuro é nosso. O Nicolas Ferreira fala muito isso, eu acho essa frase verdadeira. Show de bola, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas me diz aí, para ti, qual é a maior dificuldade? Se é essa, ou se não é, ou tem outras? De alcançar os jovens na política, você diz? Isso. Eu acho que essa que você falou aí de realmente que jovem, quando a gente toca no assunto política, eles tentam fugir, que eles acham que já é um assunto careta. Mas, além disso, é a doutrinação. A doutrinação de jovens que não sabem nem o que é política. Porque se eles soubessem de verdade o que é política, eles saberiam que eles são políticos desde o momento que eles estavam na escola.
Porque quando eles eram crianças, assim como eu, você, e aí precisava resolver um assunto com a professora ou com o diretor, tinha que nomear um representante da turma. E aí votava. A sala votava ou resolvia nomear alguém que tivesse coragem. Mas ali já era uma política. Então a política está na sociedade desde o desenvolvimento de uma criança. E aí você pensa, quando você chega numa fase de adolescente ou numa fase jovem, você vai tentar fugir de algo que você tem que agir para você no futuro poder ter seus sonhos, seus objetivos concretizados. Então, assim, eu acho que a doutrinação é o que está sendo muito problema no Brasil. E eu vou te dizer que a doutrinação que eu cito é, inclusive, a doutrinação por parte de páginas atualmente, hoje em dia, de fofoca, que são aquela Choquei, aquela Alfinetei, que são páginas que influenciam negativamente os jovens. Os jovens acham que o que está ali é a mais pura realidade de tudo. Se eles começam a falar de futebol, que o Neymar aconteceu isso, o Neymar morre para todo mundo, se torna aquilo que aquela página se transformou. Aí se você for ver quem é que está acreditando, 70% são jovens. Verdade. Se você for ver isso, se você for ver aquilo. E há uma perseguição, uma doutrinação, porque essas páginas são todas de esquerdas, que já vieram desde o trabalho do Foro de São Paulo, que o Lula desenvolveu junto com o Hugo Chávez, com essa turma toda aí, para que hoje em dia eles não trabalharam, foi o que você falou, né? É um trabalho a longo prazo, não trabalharam para ser naquele momento, mas que no futuro eles pudessem. O Lula está aí vivo, conseguindo fazer foi uma... Pode falar. Verdade, verdade. Eles semearam. A esquerda tem uma coisa que eu acho impressionante. Eles são pacientes. São pacientes. Tem aquele vídeo de Lula dizendo, ó, o socialismo não vai ser implantado de um dia para a noite aqui no Brasil. É algo que tem semeado, plantado, é com paciência. Isso é plano para 20, 30 anos. E realmente se cumpriu bem isso, porque eles tiveram paciência. Acho que é algo que a direita tem que aprender também. Né? A gente quer as coisas muito... Na hora. Na hora, não tem que ser na hora. E a gente sabe que não é assim que funciona a coisa. Nada na vida é assim. Né? E você vê que o plano deles foi assim, um plano a tão longo prazo que eles nem poderiam imaginar que em pleno 2024, que isso, na década de 90, ninguém imaginava. Fosse existir página, fosse existir internet, assim. Verdade. E aí a influência deles ultrapassou o que eles planejavam. E hoje eles têm essas páginas aí que fazem uma influência, uma doutrinação horrível, horrível. Eu estava vendo aqui agora, só para te informar uma coisa, o Slap Giants, que estava falando lá no Twitter sobre a Regina Duarte ter falado sobre vacinação. A Regina Duarte falou que é contra a vacina obrigatória. E eles estavam criticando, chamando a Regina Duarte de uma pessoa que propaga fake news. E aí você vê, semana retrasada, enquanto a Choquei estava aí com aquele caso da menina Jéssica, você não viu essa página por aí comentando que a Choquei estava propagando fake news. Você não viu essa página dizendo sobre a Mind 8. Você não viu eles dizendo nada disso. Então é seletivo. Você vê a doutrinação. Inclusive, se a Regina Duarte ver esse vídeo, manda um abraço para ela, porque era minha seguidora. Eu tenho o maior carinho por ela e admiração. Que legal, que legal. É exatamente isso. A esquerda tem tudo. A verdade é essa. Ela tem a mídia, tem essas páginas que tem milhões de pessoas Sim. ali sendo alienadas. A verdade é essa, por essas páginas. Tem novela, tem os jornais, tem a mídia, o jornalismo, tem tudo. Então, realmente, programas, exatamente, que não tem como discordar, que influencia bastante. Então, é uma briga até injusta. É uma briga injusta. Mas a gente, como bom guerreiro, vamos lutar até o fim. Uma coisa que eu estava conversando... uma coisa que eu estava conversando até com rapaz aí, um colega meu, de direita, mas é daquele que realmente, como eu te disse, está desanimado. Pedro, política não tem mais jeito, não tem mais jeito, Pedro, não adianta, tu pode postar, tu pode fazer, tu pode lutar, não vai ter jeito. Eu disse, cara, não é assim, velho. A gente tem que semear, a gente vai semear, e se a gente não vê os frutos disso, e tendo uma coisa, a nossa pátria não é nessa terra, meu irmão. A minha esperança não está na política. Eu estou fazendo isso porque eu acredito que é o certo ser feito. É o certo a gente
defender princípios e valores, ser contra o aborto, ser contra as drogas, ser contra a ideologia de gênero, fazer política limpa, uma política de serviço. A gente tem que fazer política de serviço, porque hoje os políticos são servidos pelo povo. Eles não querem servir o povo. Pedro, desculpa te interromper rapidinho, Pode porque o falar. Padre Kelmo está mandando aqui um convite para entrar na live. Como você que está conduzindo a live, estou falando aqui com você. Pode. Vem embora, homem. Estou adicionando ele Isso é aqui. Ele tá fazendo... É porque apareceu aqui na minha tela, aí desculpa te interromper. Não, pode mandar. Isso é uma satisfação maior do mundo. Aceitei aqui, padre. Aí, tá dizendo que ele... Aí, ó, nosso querido presidente aí. Padre Bom, Kelmo. eu precisava entrar, porque o Pedro começou a falar de coisas que realmente eu precisava entrar. Sim, claro. Fica Primeiro, à vontade para falar. quero parabenizar a Samuel e a Pedro por esta iniciativa desta live maravilhosa, onde nós estamos vendo jovens discutindo sobre política, sobre coisa séria, sobre a importância da participação do jovem na transformação da sociedade. São vocês, os jovens, a nossa esperança e o futuro deste país. E nós precisamos de vocês, comprometidos. Eu já estou velho, de barba branca, sem cabelo, e vocês é que estão chegando. Então nós precisamos apoiar a todos. Samuel é um exemplo de jovem dedicado, tudo que faz é com amor e com zelo. Pedro foi tão humilde que disse para mim, não, mas eu sou um pobrezinho, um jovenzinho, não tenho capacidade intelectual, formativa. Pode, você tem caráter, tem personalidade, tem inteligência, tem amor à pátria, tem amor a Deus e tem 12 talentos que podem ser colocados a serviço da sociedade. Então, isso é o que importa, né? E Pedro estava falando aí que é preciso fazer política para se servir, para servir o povo, não se servir do povo, né? E essa é a política que nós estamos acostumados a ver durante a nova redemocratização de 1985 para cá, quando começaram os governos civis, depois dos militares. Nós estamos vendo os mesmos hábitos, não mudaram em nada. O Brasil continua o mesmo. As oligarquias, os clãs familiares mandando no país e não elevam o nível cultural do povo, não elevam o nível econômico da vida das pessoas e continuam enriquecendo-se e dando ao povo as migalhas. Então, são vocês, jovens, que vão mudar essa realidade. A política que está aí está toda viciada. Estão todos viciados com esses maus hábitos, essa falta de respeito com o dinheiro público, essa falta de respeito com o eleitor, que apenas bate na porta do eleitor a cada 4 anos para pedir o voto. E quando ganham, viram as costas, criam redomas, não atendem bem o povo virou massa de manobra. Então nós precisamos mudar essa realidade. E são vocês que vão mudar para fazer da política um lugar de decência, de honra, de serviço à pátria e ao povo, para que o povo tenha orgulho dos políticos que tem. Nós temos que lembrar que já houveram homens políticos bons nesse país, e principalmente no primeiro e segundo império. Eu gosto de voltar para a história, porque nós precisamos entender a nossa história, da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Então, todo jovem precisa ser protagonista da sua própria história. Todo jovem precisa ser protagonista da sua própria história. E fazer e deixar um legado. Roberto Jefferson já dizia isso. Padre, nós precisamos deixar um legado para o povo brasileiro. Ele me colocou na política. Quem me colocou na política foi Roberto Jefferson. E eu estou honrando o compromisso que eu tive com ele e com o povo. Precisamos deixar um legado de amor, de respeito, de decência, sabe, de honradez, de um país que cresce, que leva o povo junto. E chega dessa política egocêntrica. Precisamos viver uma nova política, um novo jeito de se fazer política. A política cristocêntrica. A juventude precisa bater nessa tecla. O que é a política cristocêntrica?
o que é que nós vamos fazer para viver o cristocentrismo, como vamos agir no dia a dia da nossa atuação política partidária, vivendo o cristocentrismo, como concretizar isso na política. É preciso encontrar as formas e os meios de concretizar o cristocentrismo em ações de serviço, de serviço à comunidade, à população, ao povo, para nós transformarmos primeiro a nós mesmos e depois transformarmos a sociedade. Não poderemos nunca, jamais, transformar a sociedade se nós primeiro não estivermos transformados. Ninguém dá o que não tem. O político que diz que vai transformar a sociedade, mas ele não tem valores e princípios com ele, ele não é transformado internamente, ele vai ser um demagogo, vai prometer, prometer e nunca vai cumprir. Vai fazer igual a um que está aí no poder, que prometeu, prometeu até picanha para o povo e a picanha virou abóbora. Então, nós precisamos ter a coragem, a ousadia de mostrar a cara, de dar a cara, e a juventude tem isso, porque o que estamos fazendo é por vocês. O Foro do Brasil existe por vocês. O Foro do Brasil quer ser a voz dos jovens e quer ser esse alicerce que vai preparar as paredes para que o jovem construa uma nova forma de se fazer política nesse país. Nós já estamos cansados, o povo não aguenta mais de tanta mentira, de tanta demagogia, de tanta corrupção, de tanta roubalheira, enquanto pouco se enriquece com o dinheiro do suor de toda a sociedade. Nós precisamos ajudar ao jovem de 16 anos, de 17 anos, a vir para o nosso meio. Precisamos buscá-los, precisamos orientá-los, precisamos mostrar a ele um caminho que de fato transforme a sociedade. Então, cabe a todos vocês a se comprometer na política, a participar agora como candidatos a vereadores, a lotar as câmaras de vereadores de jovens cristãos, jovens conservadores, jovens comprometidos com a mudança real da política nacional. Cabe a todos nós, mais velhos, apoiarmos vocês, orientarmos, mostrar os caminhos, abrir as portas, buscarmos todo o apoio necessário para que vocês assumam isso e façam do Brasil o país que ele sempre foi chamado a ser, uma grande nação do mundo, uma grande potência mundial. E nós seremos, com o compromisso de todos vocês. Por quê? Porque não queremos o país como o nosso se tornar Venezuela, nem Cuba, nem Nicarágua. Não adotamos aqui essas políticas socialistas e comunistas. Estão nos impondo isso goela abaixo, porque nenhum do povo aceita esse tipo de coisa, mas pelo medo, pela perseguição, eles estão impondo, pela conivência desta grande mídia covarde, vendida, estão impondo a destruição da liberdade do país. Mas nós, enquanto ainda podemos, vamos nos reunir, vamos nos reagrupar e vamos reagir. A palavra de ordem é reaja. Não se acovarde, não fique em casa sentado no banco do sofá, não fique apenas no celular olhando as coisas o tempo passar, mas reaja, participe, busque informação, busque conhecimento, se articule e venha para o Foro do Brasil, para que nós juntos possamos cuidar da casa comum, que é o país de todos nós. Que Deus abençoe vocês, viu? Parabéns pela live. Desculpe entrar no meio da live de vocês. O senhor é muito mais bem-vindo. Mas eu estava ouvindo e eu precisava entrar. Eu preciso falar alguma coisa. Foi uma satisfação enorme. Tá doido. Padre sempre dando esse ânimo a nós. É muito bom escutar o padre falar. O padre Kelmo, ele me falou uma coisa quando ele veio aqui, que foi algo que, me tocou. Caraca. Porque quando eu fui para palestra que o padre deu aqui em Caruaru, explicando o Foro do Brasil, ele disse uma coisa muito importante, que eu não esperava, vou ser sincero, não esperava escutar. Que primeira coisa que a gente deve fazer é cuidar de nós, cuidar da nossa relação com Deus primeiro, para depois servir, porque, como ele bem disse, a gente só dá o que tem, né? Então, isso aí caramba, disse, esse cara é fenomenal. O padre é um cara abençoado por Deus e é uma satisfação fazer parte do Foro do Brasil e de tudo que
está sendo construído. Estamos construindo juntos, Pedro, e você foi uma excelente escolha aí em Caruaru, né? Porque está mostrando o quanto você ama o país que temos, o quanto você quer o melhor para a juventude local aí de Caruaru. Nós temos um jovem aí do Foro do Brasil, Gabriel, que precisa dar as caras e que precisa enfrentar e ser candidato a vereador. E a juventude de Caruaru precisa abraçar Gabriel, o jovem de 16 anos, de 17 anos, precisa abraçar outro jovem que vai representá-lo na Câmara de Vereadores, porque nós acreditamos que somente vocês poderão mudar o rumo da política neste país. Verdade, porque os adultos, os mais velhos, já estão todos comprometidos. Todos comprometidos. Nós vimos aí agora 47 senadores que receberam 10 bilhões de reais do governo federal para aprovar o comunista no STF. Então, por aí, nós já percebemos que eles não estão preocupados com as gerações futuras do país, não estão preocupados com as gerações do presente do país, estão preocupados apenas com a sua família, com o seu bolso, com o enriquecimento pessoal. A comunidade, o povo, as gerações futuras, o Brasil como nação, não estão nem aí para isso. Então, se eles não estão nem aí para isso, nós também devemos não estarmos nem aí para eles. Nas próximas eleições, precisamos eleger novos 47 senadores, porque esses não servem. É assim que a gente precisa fazer. Tem que dar consciência ao povo. Quem manda é o povo quando ele vota com consciência. E quando ele cobra daquele que ele elegeu, quando ele sabe cobrar, quando ele sabe acompanhar o mandato. Não é apenas deixar o cara assumir o mandato e esquecer de deixar ele lá. Não, não. O senhor está votando em quê? Qual é a pauta desta votação? Vocês vão votar sobre vocês estão querendo pautar a votação sobre o aborto? Ah, vocês querem aprovar o aborto? Eu sou cristão, eu não votei em você para fazer isso. E aí mandar e-mail, telefonema, infernizar o gabinete e dizer eu não votei em você para isso. E se você votar nesta pauta que eu vou acompanhar a votação, saiba que você já perdeu um eleitor. Na próxima, eu vou fazer campanha contra o seu nome. Nós temos que agir desta maneira. Desta maneira. Agora nós precisamos urgente que a juventude toda, e vocês podem começar a fazer esse debate com lives entre vocês, que a juventude toda cobre do senador Pacheco que saia de cima do PL 2253, que está lá, já foi aprovado pelos deputados federais, mas o Pacheco sentou em cima disso há 1 ano e não vota para acabar com essa saidinha. Precisa acabar com essa saidinha de preso, porque se o cara já matou, já roubou, fez tudo que não presta, por que ele agora tem que sair no Natal, tem que sair no São João, tem que sair no Ano Novo, tem que sair quando a mãe dele faz aniversário, tem que sair quando a mulher dele está fazendo aniversário? Por quê? Ele tem que pagar por aquilo que ele fez. Ele precisa de um tempo para refletir. Penitenciária. Se o cara for para a penitenciária, é para se penitenciar. Então ele precisa se penitenciar para reconhecer que cometeu atos indevidos com outro ser humano e que precisa ficar preso para pagar por isso. Agora, o cara faz tudo isso. Aí, 4, 5 vezes por ano tem saidinha. Aí ele sai e não volta mais. E o pior, quando ele sai, pode fazer o que fez agora com o sargento Roger Dias, de Minas Gerais, que foi defender, e esse bandido que havia saído na saidinha, deu 2 tiros na cabeça do jovem de 29 anos e matou um policial. Policial, são eles os nossos heróis. A polícia está dando a vida para nos proteger dos bandidos. Policial não é bandido. Policial é homem honrado, pai de família, trabalhador, que sai de casa preocupado, sem saber se voltará para os braços da sua mulher e dos seus filhos. E agora esses governantes não respeitam a polícia, não valorizam a polícia, estão valorizando bandidos, estão complicando a vida dos policiais,
para que os policiais pensem duas vezes se vão acertar as contas com o bandido? É nesse momento de pensar e não agir que ele leva um tiro e morre, porque ele tem receio de aplicar a lei devida ao bandido, porque depois ele pode ser penalizado pelos direitos humanos, pela justiça. Está tudo errado, está tudo de cabeça para baixo. Estão defendendo o crime, defendendo o bandido e penalizando os homens honrados, os heróis dessa nação, que são os policiais. Então, vocês, jovens, deveriam começar a botar na pauta de vocês esses assuntos. Nós precisamos defender os nossos policiais. Nós somos homens, cidadãos de bem, e precisamos defender os homens de bem, que são os policiais, militares, civis, federais, todos eles são aqueles que nos defendem. Nós agora precisamos defendê-los e cuidar deles, porque eles estão cuidando e perdendo a vida por nossa causa. Por isso nós temos que começar a forçar com que os deputados, com que os senadores aprovem esta lei que acaba com as saidinhas. Vocês precisam botar isso na pauta da juventude do Foro do Brasil, discutir, debater, cobrar os senadores, cobrar o Pacheco, fazer vídeo contra o Pacheco, dizer que ele está errado, que ele deveria respeitar os policiais. Todo jovem deve começar a se meter na política de verdade e a fazer política, a mostrar o que é certo e o que é errado, e dizer que nós queremos o certo e não o errado, porque eles estão no poder, mas parece que perderam o juízo. Estão abraçando tudo que é errado e deixando a sociedade ser destruída. São esses os homens que querem cuidar do Brasil? São esses os homens que querem cuidar da casa comum, que é o nosso país? Não. Por isso a gente precisa mudar, preparar outros políticos, juventude, sangue novo, com cabeça nova, com comportamento cristocêntrico, com comportamento patriótico, que vão defender o país, que vão defender aquilo que é correto, o que é certo, o que é justo. Olha, já falei demais, viu? Não, que isso. O senhor está falando, está conduzindo perfeitamente. E o senhor falou uma coisa que eu gostaria até de fazer um adendo, que o senhor falou sobre essa saidinha desses bandidos, que o Congresso fica tranquilo e a gente não vê nem, inclusive, ministros de alta patente fazendo crítica. Mas, enquanto isso, o Roberto Jefferson, meu tio que está lá doente, com depressão, há 1 ano, preso, cheio de problema, continua preso. E aí eles soltam um bandido. Não sei se você ouviu recentemente um vídeo que estava numa audiência, uma juíza até que estava mandando dar casaco, chocolate quente, perguntar se estava sentindo frio, um bandido. É isso que nós estamos vivendo, mas também, né, num país onde o maior bandido se torna presidente da República, bandido sair da cadeia é o de menos. Verdade, verdade. A gente vive uma inversão de valores, a verdade é essa. Como aqui tem um ditado que o pessoal aqui diz, que é: hoje o poste mija no cachorro. Não sei se vocês já escutaram isso, mas... Eu já ouvi isso. É uma realidade, infelizmente. Chama a gente que defende o certo de radicais. A gente é radical, entenda. Quem defende o que é certo é contra o aborto, é a favor da polícia, é contra a ideologia de gênero, é contra as drogas, são os radicais. A gente, de a gente ficar sem palavras. Porque se isso é ser radical, meu Deus do céu. Que sociedade... Olha, eu quero aproveitar, Pedro, eu quero aproveitar aqui, a primeira vez que a gente está fazendo uma live juntos, e Pedro é do Nordeste, como eu sou do Nordeste, eu sou da Bahia, Pedro é de Pernambuco, de Caruaru. Samuel do Rio de Janeiro. Nós aqui no Nordeste, principalmente quem está em Pernambuco, no Ceará, eu vivi na região ali, onde eu tinha que comprar água. Foi a minha segunda paróquia, eu tinha que comprar água do carro-pipa para beber, para tomar banho, num lugarzinho chamado Serrolândia, pertinho, já depois de Exu, no sertão. Isso em 2017. E depois começaram a construção da transposição do Rio São Francisco para acabar com a sede do Nordeste e o povo tomar água, ter água em casa. E o PT gastou bilhões para fazer aqueles canais da transposição do São Francisco. Eu estive agora em Garanhuns e aí me falaram: padre, a transposição não existe mais. Estão soterrando os canais, fecharam as torneiras, não chega água mais para a casa das pessoas, para as propriedades, as pessoas estão comprando de novo água de carro-pipa. Eu não acreditei nisso. Eu queria saber do Pedro se isso é verdade. É uma realidade. Isso tem acontecido
acontecido em muitos lugares aqui no Pernambuco. Teve até um protesto ali na terra de Tiringa, esqueci o nome, na terra de Tiringa, de Charles, de Tiringa. Poxa, me fugiu aqui. Mas fizeram um protesto lá, não tinha água. Tem cantos que a transposição fecharam as comportas, tudo, não tem água não. O pessoal voltou aquele negócio dos carros-pipa. A máfia dos carros-pipa voltou. Pois é, a máfia dos carros-pipas voltaram, e aí fica a pergunta no ar. Então, o dinheiro público não tem valor nenhum, né? Porque foi gasto milhões para se construir canais, depois o governo anterior finalizou os canais, abriu, trouxe água para todo mundo, aí o governo que agora está, por birra, por ódio, por birrinha, destrói os canais para que o povo volte a comprar água e alimentar a indústria do carro-pipa no Nordeste. Quer dizer, quem está ganhando com isso? Não é a população. A população está voltando a comprar água de carro-pipa, tem que pagar. Os impostos que foram gastos com milhões nesses canais, serviu de quê? De nada. Então, dinheiro público, o suor do seu rosto, trabalhador, não serve para nada. Não há respeito com a coisa pública. Há um descaso, uma irresponsabilidade com a coisa pública. Então, nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos dar um basta nisso. Mas isso só vai acontecer com novos políticos, com jovens comprometidos. A gente tem que começar a mudar desde agora. Vai levar 20 anos para mudar? Talvez sim, mas precisa ser feito. E tem que ser feito já. Então, parabéns para vocês. Eu tenho que sair agora porque eu tenho uma entrevista daqui a pouco, viu? Oh, que legal. O padre está cheio de entrevista. Obrigado, padre. Obrigado pela sua presença aqui. Fiquem com Deus. Show de bola. Fiquem com Deus. E que o povo de Caruaru siga as redes sociais do Foro do Brasil Caruaru. Isso. Os jovens do Rio de Janeiro, siga as redes sociais do Rio de Janeiro, Foro do Brasil Rio de Janeiro Jovem, siga as redes sociais do Pedro, do Samuel, e não esqueça do padre também, né? Siga as minhas redes. @ PE Kelmon, tá? Eu espero vocês, um grande abraço, boa noite, Deus abençoe vocês. O senhor, boa noite para o senhor. Muito obrigado pela participação do senhor, foi uma honra. Obrigado, tchau. Show de bola. Que legal, que legal. Eita, que legal, que legal. Show de bola. Mas agora você conduz aí, pode falar. Cara, o padre deu uma aula aqui que de uma maneira muito boa. Cara, é uma coisa que me chama muita atenção no padre, velho, que ele é humilde demais, mano. Ei, o padre Kelmer é um exemplo de humildade, mano. Ele chega, fala, conversa, fala no WhatsApp e a gente sabe que a agenda dele é corrida. A gente sabe disso, mas ele sempre tem tempo para estar conversando, não tá perguntando como a pessoa tá, como é que tá indo os projetos. Cara, o padre me ganhou nisso. Ele me ganhou nisso. E assim, ele falou uma coisa super importante, que é a gente cobrar a respeito dessas saidinhas que a gente está vendo que acontece. Verdade. Você vê, o policial matou, o cara matou, o bandido matou um policial que tinha uma filhinha de 3 ou 4 meses, se eu não me engano. E você vê a esposa, todo aquele cortejo triste com a vida de um policial perdido, um cara que dedicou a vida dele pela sociedade de Minas, né? E aí, no final da história, você vê que a intenção do governo do Lula, a intenção desses ministros do governo do Lula, é regulamentar a internet, que mostra para as pessoas a realidade dessa monstruosidade que acontece. E ao invés de aprovar, o governo dar um apoio para essa PEC do fim da saidinha, não. Quer regulamentar a internet, onde mostra os direitos das pessoas, né? Se eu estou aqui falando com você, é porque eu tenho liberdade. O resto de liberdade que existe na internet, né? Verdade, verdade. E o que eles têm construído, sempre tem falado, eu me lembro disso, que é uma pauta da esquerda há muito tempo, logo quando começou a internet. Acho que ele já percebia que era algo que ia crescer, né? Eu acho que a direita, ela, por mais dificuldades, que a gente saiba que a esquerda está em todos os cantos, como a gente bem falou das páginas, mas a direita, ela tem uma arma muito boa, que é a internet, a informação que passa pela internet, alcança
muitas pessoas, muitas pessoas. Então, eu acho que a maior arma hoje da gente realmente é a internet. Se a gente perder isso, vai ficar mais difícil, vai ficar muito difícil. Espero que os nossos deputados, nossos senadores, façam movimentos, como o padre disse, a gente tem que ir lá cobrar, dizer, olha, se ligue, não trabalha aí, não deixe essas coisas acontecerem, não. E a gente sabe que os deputados e senadores de direita têm trabalhado. Pelo menos, eu espero, né? Eu quero pensar assim. Tem uns aí que, tem uns aí que tá deixando a desejar, mas... Desejar, né? Surfaram na onda da direita e agora deixam a desejar. Infelizmente, eu acho que a gente, como o Pário bem colocou, a gente tem que formar homens de caráter, homens que tenham temor a Deus, que tenham responsabilidade com aquilo que eles defendem. Porque não adianta surfar, vamos aí surfar na direita e tal, e depois dar as costas, mano. Eu acho que isso, cara, é muito imoral. É imoral. Sim. Mas me diz uma coisa, Samuel, como é que tu tem trabalhado aí no Foro do Brasil, no Rio? Como é que tu tá aí se organizando as coisas aí? Então, aqui no estado do Rio, o Foro do Brasil, no momento, eu estou fazendo por etapas. No momento é alcançar os jovens, porque muitos jovens acham bonito que um bebê, eu acho engraçado isso, você pode fazer uma alusão aqui boa. Você tem essas mulheres feministas, né, e até homens também feministas, né, que dizem defender a vida, que dizem defender isso, defender aquilo, Verdade. a vida da mulher, aquilo tudo. E aí elas dizem que elas são contra o aborto porque é o corpo da mulher. Então é o direito dela sobre o corpo. Mas estas mesmas pessoas são as pessoas que querem que você seja obrigado a se vacinar. Eu não estou aqui querendo criticar a vacina, muito pouco isso, porque eu me vacinei, né, em 2020, se eu não me engano, né, 21, eu me vacinei. Mas eu sou totalmente contrário que você seja obrigado a fazer uma coisa sobre o seu corpo que você não quer. Se você acha que a vacina é boa, conscientize, mas não obrigue. E são as mesmas pessoas que ficam por aí falando que tem que ter poder sobre o próprio corpo, mas não admite que o outro tenha sobre o seu corpo. É aquilo, né? Você tem que obrigar o outro a pensar como você. E nós é que somos chamados, nós da direita, somos chamados na Globo, nós somos chamados nessas páginas aí extremistas, e aí usam o termo bolsonarista como se fosse um termo pejorativo de uma alusão a algo assim negativo. Mas você não vê ninguém falando os petistas, os lulistas, a extrema esquerda. Porque eu entrei na universidade que você vê bituca de baseado, você vê sofá rasgado, você vê parede pichada, fazendo alusão a Lenin, né, um genocida lá da Europa. E você não vê ninguém nessa rede falando lá, extremistas de esquerda. Agora, se você vê entrando numa universidade, alguém botar assim, Deus, família, pátria, vão falar que é extremista, extrema-direita. Verdade. Aí é uma alusão ao mal. Uma pessoa que quer o bem do seu país, uma pessoa que quer que o seu país seja honesto, que não quer um bandido na presidência da República como é atualmente. Um país que quer que os deputados sejam justos e trabalhem para o povo e não por eles, né? Nós somos chamados de extremistas. Agora, um cara que nomeia... Agora, o Lula nomeou o Flávio Dino, né? Indicou, praticamente já nomeando, para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. E disse hoje, não sei se foi hoje ou se foi ontem que ele disse numa entrevista, que ele fez o que ele tanto queria, que era colocar um ministro com cabeça política. E a Constituição Federal ela vai de encontro a isso, porque ela disse que os ministros não podem ter atividade político-partidária. E quando ele fala que ele indicou um ministro com cabeça política, ele quer dizer que ele precisava de uma composição política no Supremo Tribunal. E logo um político que é favorável a ele. Mas se fosse o Bolsonaro falando isso, já estava com 300 pedidos de impeachment. E aí o Lula pega um ex-ministro do Supremo e transforma no seu ministro da Justiça. Da Justiça. Está completo. A hipocrisia corre solta, meu irmão, na boca desses caras. O que Lula mais criticou em Bolsonaro, quando Bolsonaro indicou o ministro lá, esqueci o nome, para falar a verdade, foi isso, que não tinha que ter ligação. E a primeira coisa que ele fez... Mendonça. Exatamente, o Mendonça.
ele criticou o Bolsonaro, ele disse que era imoral, né? Você ter uma ligação ali, seja lá qual for, com um ministro do Supremo, e fez agora o quê? Disse que era imoral. Cara, às vezes eu fico pensando, eu acho que esse velho tá caducando. Não tem condição de a pessoa ser tão mau caráter, tão incoerente, tão... É como ele é. Às vezes eu quero acreditar que é demência, que ele tá começando a ter demência, algo desse tipo, porque, meu amigo, não existe. A hipocrisia da esquerda dói. A hipocrisia da esquerda dói. E absurdo, se torna mais abusivo e absurdo. Tem um rapaz aqui falando, eu tô falando do Rio de Janeiro e ele é de Caruaru, em Pernambuco, né? Isso, exatamente, perfeito. Se torna mais abusivo e mais absurdo, porque é o seguinte, você vê que num palanque político, no Congresso Nacional, um ministro, o Alexandre de Moraes, ministro, que deveria estar apenas se manifestando nos autos de um processo. As pessoas deveriam saber quem é o ministro Alexandre de Moraes quando ele desse uma decisão na Suprema Corte. Mas eles sabem que é o ministro Alexandre de Moraes porque o ministro está num palanque político falando que precisa regulamentar a internet, quando não cabe nem a ele pensar em regulamentação. Porque caberia a ele, se eu, você, um partido, vamos dizer, o padre, o foro, resolvesse entrar no Supremo Tribunal Federal com um pedido a respeito dessa regulamentação. Vamos dizer que o Congresso aprovasse e fosse aprovada na Câmara dos Deputados, depois no Senado, sancionado pelo presidente da República, poderia eu ou qualquer cidadão ou partido, organização, entrar com pedido no Supremo para que barrasse essa regulamentação. Bom, eu não sabia disso. Momento, é assim que funciona. E é nesse momento que ele, como guardião da Constituição Federal, deveria se manifestar. Mas é o oposto. Ele se manifesta quando os deputados ainda nem começaram a pautar esse assunto, ele já se manifesta. E ele, como uma autoridade, porque ele é presidente de um braço do Supremo, que é o Tribunal Superior Eleitoral, um braço do Supremo Tribunal Federal, um braço jurídico, né, que cuida das eleições. E ele, como presidente, ele fala de uma maneira que ele acaba induzindo que certos deputados e senadores façam daquela forma. E eu acho que o ministro deveria apenas se pautar nos autos de um processo e não opinando no Congresso Nacional. Verdade. Você está correto na sua colocação aí. Hoje os ministros são estrelas, né? Sempre estão dando entrevistas, sempre estão conversando, sempre estão ali induzindo, dando opinião. É complicado isso. A gente não via isso. A gente não vê nem isso nos Estados Unidos, né? Nem nos Estados Unidos, que é considerado o país da liberdade, né? A gente vê os ministros ter essas atitudes, mas aqui no Brasil parece que normalizou essa questão. E o pior de tudo que ele... Sim. Se não pode terminar, pode concluir. E o pior de tudo que tomaram partido. A gente sabe que os ministros, é claro que tem partido. Tem uma visão política ali. Cara, isso aí é muito... É temeroso. É temeroso isso aí. Dá pra a gente ficar assim, alerta, com as orelhas em pé, com tudo que está acontecendo no país. Sim, e por exemplo, você vê que hoje em dia a população brasileira sabe o nome de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu sou um. Eu, desde novo, acompanhava sempre a política. Mas o Supremo não é político. Ele é justamente para ser uma balança entre a política do Executivo e do Legislativo. Ele deveria ficar no meio para saber conduzir o equilíbrio quando na verdade, um poder fiscaliza o outro, né? A lei dos freios e contrapesos. Mas o Supremo, de uma maneira já clássica, sempre fica no meio para poder impedir que um poder queira ter. Porque os dois lados, tanto o legislativo quanto o executivo, são políticos, para que eles não vão de um contra o outro. E você vê que hoje em dia a população brasileira sabe mais o nome dos ministros da Suprema Corte, né, do STF, do que dos presidentes das comissões da Câmara. Você sabe algum nome de algum presidente de alguma comissão da Câmara ou do Senado? Provavelmente você não deve saber de todos. Eu também sou um. Mas eu sei o nome de todos os ministros do Supremo. É assim como uma pessoa que está sentada num botequim deve saber. Mas a comissão que cuida de assuntos relacionados à nossa sociedade, ao nosso Brasil, a Comissão de Constituição e Justiça, ninguém sabe. Ninguém sabe quem compõe, mas sabem quem são os ministros do Supremo. A Fátima Mello está te fazendo uma pergunta, ô Pedro. Ela está perguntando se você é candidato a alguma coisa em Caruaru. Ou se você conhece o Calçado Pernambuco. Cadê? Tá aqui. Não, respondendo ela, eu não sou candidato a nada. A gente está com um candidato, o jovem Gabriel Câmara. A gente está apoiando ele. Não me coloquei à disposição nesse sentido.
eu acho que eu posso contribuir de outra forma e estou tentando contribuir da melhor forma possível. Alguns amigos já me perguntaram isso, para falar a verdade, se eu tenho um desejo de me candidatar. Eu disse que não no momento, mas entreguei na mão de Deus e que Deus guie meus passos, e que se Ele colocar isso no meu coração, colocar pessoas ao meu redor que confirmem isso, que ele me capacite e eu possa estar dizendo a Ele: eis-me aqui, Senhor, estou aí para lhe servir. Mas não. Amém. Amém. E nós vamos conseguir servir, né? Exatamente. Então é isso. O STF, tu tocasse muito bem nesse assunto, ele hoje tem abusado, né? E o único que pode, assim, barrar um pouco é o Senado, não é isso? Me corrija. Hein? Cortou um pedaço da sua fala. Me repete de novo. Eu estou dizendo que o STF, hoje, ele tem se colocado de uma forma autoritária, né? A verdade é essa. Agindo de uma forma, na minha opinião, errada. E hoje a gente, quem é que pode, assim, barrar as coisas do STF? É o Senado, não é isso? Sim, é a casa que deve votar. Na verdade, não é muito fácil, não. Tem toda uma burocracia, assim, é bem complicado votar o impeachment de um ministro. A Constituição é mais fácil você votar o impeachment de um presidente da República do que de um ministro do STF. Porque no final do processo do impeachment de um ministro, os outros, vamos dizer assim, os colegas, né, do Supremo Tribunal Federal precisam aprovar o impeachment daquele colega. É uma coisa que é bem complicada, né? Mas é assim, é o Senado Federal que inicia o processo de impeachment, que depois tem todo aquele andamento. Eu não sei te explicar assim com detalhes como é que funciona, mas na finalização do processo, os outros ministros do Supremo Tribunal Federal precisam votar favorável para que aquele ministro ali seja afastado. Mas sim, infelizmente o STF está se tornando uma corte muito política, e isso eu acredito que seja por um fator político. Se você for parar para ver as falas dos ministros do Supremo, os que de hoje em dia que já estão há algum tempo, antigamente eles eram assim mais amenos. E aí você vê que o Lula, o PT, esse pessoal da esquerda criticava e xingava extremos ministros do Supremo na época que o PT começou a derrocada de aqueles escândalos de corrupção, que o Lula foi preso, e o Supremo não prestava para eles. Aí mudou o lado, né? O Supremo agora começou a ter uma participação política mais por um lado, e é óbvio, não tem como dizer que não tem, que isso é teoria, porque você vê que o Lula vai tomar a decisão de um ministro para ser o ministro da Justiça dele, ele pergunta, ele sonda os ministros do Supremo. Ele vai definir o Procurador-Geral da República, ele sonda os ministros do Supremo. Ele acontece isso aqui, ele faz um jantar com os ministros do Supremo. Ou seja, ele quer manter os ministros do Supremo, porque ele sabe o poder que eles têm, a caneta de um ministro, porque ele já passou por isso. Ele quer manter esses ministros do Supremo ao lado dele para ele poder... Ele não precisa, ele não se vê na necessidade de ter o Congresso Nacional, tanto é que ele não tem uma base estabelecida no Congresso, como ele se vê na necessidade de ter os ministros. Porque com uma caneta o ministro define o que 503 deputados não definiram. Igual eles tiveram pressa de definir o aborto, né, no Brasil, 513 deputados federais não definiram. E o Supremo, com 11 ministros, começando pela ex-presidente do Supremo, Rosa Weber, quase aprovou o aborto no Brasil. Um absurdo, então, Lula porque é um absurdo. O que é um absurdo, porque isso não é uma decisão que uma Suprema Corte deve tomar. Isso é uma decisão que um poder que representa o povo deve tomar. Começando nem pelo Senado, mas sim pelo Congresso, os deputados. Os deputados são representantes do povo, e o Senado representante dos estados. Entendeu? Mas, infelizmente, é o que a gente está vivendo hoje em dia. Uma corte que deveria estar aqui agora, nesse momento, igual da Choquei, deveria estar, assim... Se alguém tivesse ido lá no Supremo, feito um pedido, como alguns deputados pediram, para que a Choquei, essa Mind 8 aí, nessas milícias digitais da esquerda, fossem adicionados no inquérito das fake news, até hoje eu não vi nada de nenhum inquérito. Agora, vamos dizer, o Padre Kelmo, vamos dar um exemplo do padre. O Padre Kelmo, sem querer, postasse alguma coisa aqui na internet que ele recebeu nas redes sociais, ele não verificou, ou então ele não tinha noção, e postou na inocência. Pode ter certeza que ele vai ser adicionado no inquérito das fake news. Vão dizer ainda que ele fez aquilo porque ele é um miliciano digital. Porque ele é de direita. Verdade. Agora, uma pessoa que no final da história
levou infelizmente, a morte de uma menina de 22 anos de idade, mais nova do que eu, não está no inquérito. E ainda está aí por aí nas redes sociais postando, ganhando faturamento, que a Choquei está ganhando faturamento, em cima do Big Brother Brasil, com patrocínio para estar ali fazendo veiculação. E a Globo, que é a maior defensora da verdade, maior defensora da regulamentação das redes, porque ela perdeu a audiência, é uma que está fazendo parceria com a Choquei. Porque a primeira página a postar essa nova vinheta do Carnaval da Globo foi a Choquei. Mas Poxa. A Globo se diz totalmente... Ai, eu sou contra fake news, eu sou contra isso, sou contra aquilo. Ela é contra, eu sou isenta. Dói no bolso dela. Verdade, verdade. Ela é oportunista, a Globo é oportunista. Ela quem paga mais é que é o que ela tá influenciando. É complicado, é difícil. Hoje é o verdadeiro caça às bruxas, né? A gente vê um caça às bruxas, né? Se uma pessoa de direita falar, a galera bate. Agora a de esquerda pode fazer tudo. É complicado. O meu tio Roberto Jefferson me disse em 2022 que uma vez eu tinha perguntado uma coisa a ele e ele tinha me dito, ele falou assim comigo. Ele bateu aqui assim em mim e falou assim comigo: Samuca, tenha coragem. Eu nunca vou esquecer do que ele falou comigo daquele dia. Desde em diante eu passei a ter coragem de defender o que eu acredito e de representar as pessoas. Mas me faz a pergunta que você tinha dito aí que você ia fazer. Poxa, agora me perdi um pouco. Eu queria só voltar num assunto, foi porque a gente entrou em coisa, mas só queria voltar a um assunto, falar sobre o feminismo, né? Como a gente sempre fala, a hipocrisia da esquerda dói. E o movimento feminista, como tu bem colocaste, é aquele movimento que diz que defende as mulheres. Né? Mas, entretanto, todavia, é o que quer matar crianças, mulheres no ventre. Né? Vê a incoerência desses movimentos. Eu acho que o movimento feminista ele é a pior coisa que existe. Da esquerda é o movimento feminista. Ela cria mulheres hipócritas, não, hipócritas. Acho que todo segmento da esquerda é hipócrita. Né? Aqueles que defendem os negros, se colocam defendendo os negros, defendendo, seja lá o que for, a hipocrisia é enorme desse pessoal. Sim, mas você vê que você disse do movimento feminista, e o movimento feminista eles defendem sim as feministas, né, as mulheres de esquerda. Porque exatamente. Recentemente, inclusive, uma mulher aí que é uma militante da esquerda, se você for parar para ver, ela é feminista, falou que precisa da... Eu não quero usar uma palavra assim, porque eu não me lembro a palavra certa que ela usou, mas eu não quero acabar falando uma outra palavra, eu queria dizer que eu estou expondo fake news, mas ela quis dizer que precisa dar uma contida na Michelle Bolsonaro. Eu vi. A Michelle é de direito, então o direito das mulheres é só para quem pensa conforme ele. Se você não pensar, nosso Deus, tá condenada a Salem, né, do Brasil, geralmente, o caça às bruxas brasileiro. Só mulheres que pensam como eles. As que não pensam, não são mulheres, segundo eles. É verdade. O movimento feminista ele é tão ruim para a sociedade, porque ele não só... O pior é que ele não afeta só as mulheres. Afeta os homens também. Sim. O que a gente mais vê é um homem dizer que é feminista. Eu já escutei isso. Um homem dizendo que é feminista. Está criando homens Fiuk. A verdade é essa. Homem Fiuk. Que, homem Fiuk. Cara, eu peço desculpa por ser um homem branco, bem-sucedido. Eu peço desculpa. Desculpa por quê, meu irmão? Homens fracos. Então, o feminismo cria homens fracos. Homens fracos. E isso é muito preocupante. É preocupante demais, porque, como a gente falou no começo, tá nas universidades, eu acredito que também está na base hoje em dia. A gente vê as escolas municipais, estaduais, onde é a base ali do ensino médio fundamental. Infestado também, pior que estão infestados, porque a gente pensa que às vezes é só na universidade que a gente vê a militância, as ideologias, mas estão infiltradas também na base da educação. Da educação. Por isso que eu criei no Foro do Brasil, eu estou criando no Foro do Brasil aqui do estado do Rio, vou até te dar uma dica para você também fazer no seu foro, que eu estou criando
comissões que é para poder tratarem de assuntos como esse. E eu estou nomeando, né? Estou prestes a nomear um professor que seja de direita para ser presidente de uma comissão de educação, para que ele possa fazer um trabalho voltado para as escolas aqui do estado do Rio, para que a gente possa modificar muito essa realidade monstruosa que é criancinha tendo que... Lembra que o Bolsonaro falava que tinha um folhetim, né, que o Haddad queria, para a criancinha ver, e realmente isso é um absurdo. Você até disse aí do homem Fiuk, né, que eu tenho muita tristeza de ser homem, que não sei o quê. Eu sinto orgulho de ser homem, muito orgulho, porque se eu sou homem é porque Deus concedeu a mim esse dom. Então eu estou seguindo a vontade do Senhor. Então eu estou muito feliz de ser homem. Ele que é um frouxo. Verdade. É desse jeito. Muito massa essa tua ideia, viu? A comissão ali foi show de bola. É muito bom. A comissão de justiça que eu estou criando, eu estou botando sempre jovens, porque eu presido o foro jovem, então não posso botar exatamente de outra coisa. Mas eu tenho o presidente da comissão de justiça, que vai ser um jovem que já esteja terminando a faculdade de Direito, né? Certo. E tem um que eu tenho em mente, que acredito que ele está no 8º, 9º período, então já está praticamente formado, né? Para poder presidir, porque a gente precisa alcançar os jovens. E, infelizmente, os jovens estão perdidos. Eles acham que o prazer da vida é você ficar com uma bituquinha que solta fumaça na boca e levantando bandeirinha vermelha na rua. Isso é uma coisa horrível que a gente vê no Brasil. Eu tenho orgulho dessa bandeira aqui amada que eu tenho aqui atrás, mano. Tem gente que acha que isso aqui é só enfeite em época de campanha. Mas isso aqui é algo que a gente carrega no coração pro resto da vida. Desde o momento que a gente nasce num país maravilhoso como esse, até o momento que a gente morre, quando Deus resolve que é o nosso momento de ir. Verdade. Você falou muito, os jovens estão perdidos. Quem diria que pleno século XXI, onde o jovem tem tudo, né? Tem tudo, tem a tecnologia, tem prazeres ali acessíveis, né? Seria uma geração de jovens tão depressivos, né? Porque se ele tem tudo, não deveria, né? Mas a gente vive uma geração, infelizmente, de jovens depressivos, ansiosos, que tiram a própria vida. Hoje, os índices de jovens que estão tirando a própria vida é enorme, só tem crescido. E a gente vê, poxa, o que é que está acontecendo? Né? Então, isso tudo a gente tem que buscar, de alguma forma, contribuir com a nossa influência, com a nossa vida, com tudo que a gente pode proporcionar a esses jovens, um sentido de vida, mas não só aqui, de eternidade, porque, como você bem colocou, o jovem pensa só no hoje. Hoje a gente tem que viver a vida deliberadamente, porque a vida é única. Não, cara, não é por aí, não. Você tem que ter um senso de eternidade. Não é, quem está pensando, o jovem que está pensando, assim, a vida é aqui e agora. Meu amigo, não é aqui e agora. O que você estiver plantando hoje, você vai semear depois. E a gente tem que introduzir, eu acho que é uma coisa muito importante, eternidade no coração do jovem. Entender que, por mais que eles estejam decepcionados com a política, que eles entendam que a nossa esperança não está na política. A gente está trabalhando para fazer uma política melhor, uma política mais justa, mas a gente tem que entender que a nossa esperança não é na política, a nossa esperança está em Cristo, está na eternidade. Né? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a grande missão. E é o que eu achei mais bonito na ideia que o Padre Kelmo trouxe com o Foro do Brasil. O Foro do Brasil. O Foro do Brasil quer isso. Quer implantar no coração dos jovens eternidade, senso de justiça. Cristocentrismo. O cristocentrismo. É muito isso. Eu acho que isso foi magnífico. Um acerto que eu nunca tinha escutado isso, Samuel. Eu nunca tinha escutado isso no meio da política. A gente cresceu escutando que política e religião não se misturavam. Eu já escutei muito isso. Eu não sei você. Que política e religião não se misturavam.
Inclusive, eu escuto isso na faculdade, de pessoas falando para mim o seguinte: política e religião não se misturam. Aí eu penso assim, já até indaguei uma vez um jovem, falei assim com ele, uma jovem, falei assim com ela: você diz que política e religião não se misturam, né? Mas quem é que vai representar o jovem cristão? Quem é que vai estar lá no Congresso Nacional para poder votar as pautas que vão favorecer o cristianismo? Porque é muito fácil você achar que uma pessoa que quer mudar o sexo, uma pessoa que quer fazer isso, fazer aquilo, pode ter um representante, um máximo de representantes no Congresso. Mas uma pessoa que é cristão, que vai ter pautas lá, que precisa de representantes para defender eles não podem ter, porque política e religião não se mistura. Política está acima, porque a política, ela engloba tudo isso. Ela engloba a religião, ela engloba os costumes, ela engloba a cultura. E a gente precisa de pessoas que representem todos esses nossos campos. E a política, a gente aprendeu com o nosso Senhor, Jesus Cristo, a importância da gente ter política nas nossas vidas, né? O Senhor foi apedrejado, né? Aquilo ali foi uma política. Quando ele foi... Deu missão, apedrejado, né? não, perdoa. Quando ele foi crucificado. Crucificado. Aquilo ali foi política, porque induziram a sociedade a fazer aquilo. E ele fez aquilo por amor, entendeu? E aí a gente vê hoje o Barrabás na presidência da República, que é um meliante. Eu chamo ele muito... o pessoal, meus colegas aqui ficavam rindo muito de mim, os jovens, falando que era um termo muito engraçado, porque na eleição eu sempre falava que o meliante é São Bernardo. Ele é um meliante. Para mim, ele é um meliante. Ele é presidente da República, ele está presidente da República. Mas para mim ele não é meu presidente da República, porque ele não me representa nem um pouco. Nem um pouco. Eu, inclusive, tenho aquela, não sei se vai dar para ver, mas ali tem um vade-mecum, que é um livro da faculdade, e do lado do vade-mecum tem uma Constituição Federal, que eu ganhei do senador Flávio Bolsonaro, que eu pedi ele para eu poder começar os estudos na faculdade, eu pedi uma Constituição. E ela veio do Senado. E toda vez que eu vou fazer prova, eu sempre me dou bem na prova de constitucional, né? Inclusive, fechei a prova do último período, porque eu tenho paixão e prazer pela nossa Constituição, que eu digo que é a Bíblia da nossa sociedade brasileira. E nós devemos seguir a nossa Bíblia sempre e a nossa Constituição. E, infelizmente, no Brasil, hoje em dia, não é o que está sendo seguido, nem a Bíblia, nem a Constituição. Verdade. Aí tu falasse aí que tu chama ele de quê? Meliante de São Bernardo, porque ele mudou para São Bernardo do Campo, né? E aí eu digo que ele é meliante de São Bernardo. São Bernardo e São Paulo. Aqui eu chamo ele de Facínora. Eu também. Aquele Facínora. Cara, é muito. A gente ri para não chorar. Imagina. Aquela vovó dinossauro do lado dele. Cara. Mulher com aquele óculos dela, aquela boca dela assim, do lado dele, achando que ela é a rainha a rainha brasileira. Aí eu recebi de uma tia do Zap que me mandou mensagem. É uma tia do Zap. É a tia do Zap. Ela me mandaram uma foto da vovó dinossauro, a vovó dinossauro da Silva, coçando um lugar assim que deve ser o período Cretáceo que ela tem ali. Você viu, ela não tem nem compostura como uma primeira-dama, não sabe nem se portar. É o que a gente está vivendo no Brasil. Um presidente que não sabe nem se falar, não sabe se portar, gastou R$1 bilhão viajando para o exterior. Verdade. Enquanto chora e diz aí chora na ONU, dizendo que tem criança passando fome no Brasil. E ele está viajando, cara, com dinheiro que poderia dar para as crianças. Aí quando eu vejo nas minhas redes, os petistas vêm me ofendendo, me ameaçando, me criticando. E aí dizem que é fake news. Aí eu vou lá e boto a matéria, o print da matéria, e ainda assim dizem que é fake news. Não entendo. Não tem explicação, né? Além de tudo, ele gastou R$1 bilhão, né? E Sim. não trouxe nada não, de... Os petistas dizem que ele trouxe nada. Não trouxe nada, não trouxe... O cara pergunta... Se uma doença começar em nova, uma variante da Covid, deve ser ele que trouxe. A misericórdia, só o que falta pra gente. Mas essa é a situação do nosso país. E é o que a gente está querendo mudar, semeando aí junto com o povo do Brasil. Eu tenho algumas perguntas para a gente também tocar umas perguntas que eu deixei a caixinha de perguntas no Instagram e algumas pessoas fizeram algumas perguntas, eu vou fazer a ti aqui e a gente vai conversando sobre isso. Primeiro, quais os planos futuros
do foro para nós eleitores, de direita e conservadores. Deu para entender? Sim, quais os planos futuros que a gente tem para nós de direita conservador, é isso? Quais os planos futuros do foro para nós, para, no caso, os eleitores, né? Quais os planos do foro para os eleitores, né? Sim. Então, o Foro do Brasil, para quem também está aqui assistindo a gente, o Foro do Brasil ele não é um partido político, ele é uma agremiação que eu vou dizer assim, política, né? Porque ele é ali para formar, para unificar a política de direita brasileira. O Foro do Brasil inicialmente nasceu com a intenção de fazer uma frente ao Foro de São Paulo que reúne a esquerda. É um movimento internacional, Foro de São Paulo, criado em São Paulo na década de 90 pelo Lula, Hugo Chávez, esse pessoal todo, e veio até hoje trabalhando. E o Foro do Brasil surgiu com a iniciativa do Padre Kelmo, junto com os senadores, deputados de direita, e a nossa intenção é estar em todos os campos da sociedade, desde conselhos tutelares até o cargo de presidente da República. É a nossa intenção, para que a gente possa trabalhar em busca de um Brasil próspero, com desenvolvimento, mas de direita, endireitando a nossa nação. É o que a gente quer. E eu, você como presidente estadual do Foro Jovem, nós trabalhamos voltado para os jovens. E respondendo a pergunta, qual é a intenção do Foro, né, para o futuro da direita conservadora? Futuros eleitores. Dos futuros eleitores é isso. Que no futuro os nossos sonhos, objetivos possam ser prioridade, não mais tratados como se fosse uma caça bruxa. E nós estamos trabalhando para isso. O Foro começou tem pouquinho. O Foro é um bebezinho ainda. Ele começou em julho do ano passado, mas verdade. Ele vai ganhar, ele está ganhando corpo, ele já está em estados. Eu tenho uma entrevista, inclusive, em fevereiro, dia 5 de fevereiro, eu tenho uma entrevista com a TV em Gala do Paraná, com o Heitor Gabriel, no podcast, para poder tratar sobre esses assuntos. Ele me descobriu através do Foro do Brasil e do Padre Kelmo. Então, assim, a gente vê que está ganhando corpo porque a gente já está começando a alcançar. Jovens recebendo vídeos, recebendo conteúdo do Foro. E você que estiver aqui assistindo a gente, se você não conheceu o Foro, depois pesquise, entre no meu perfil, entre no perfil do Pedro, do perfil do Padre, e você vai conhecer o Foro do Brasil e vai ver que você, com a sua oportunidade, você vai estar contribuindo para ajudar o Foro do Brasil a crescer e o nosso Brasil voltar a ser grande de novo. Show de bola, não preciso falar nada, foi bem explicado. É isso aí, galera, é isso aí. Tem outra aqui. Cadê? Aqui tem um conselho para os jovens que querem entrar na política. O conselho que eu dou é você já começar na política. Eu digo assim, sendo político, né? Você tem as pautas que você defende. Cada jovem, não importa se é de direita, né? Ou de centro, vamos dizer assim, mas cada jovem tem uma pauta que aquilo é o que mais representa ele. Tem um jovem que se preocupa muito com a educação. Tem um jovem que se preocupa muito com o desenvolvimento econômico. Então, assim, começa por isso. Você grava vídeo. Hoje em dia, as redes sociais são a maior porta e oportunidade de você conseguir alcançar pessoas para que... Porque o político, né, o jovem político, ele precisa disso. Ele precisa representar pessoas. Então, para você representar pessoas, você precisa alcançar essas pessoas. Então, comece, faça vídeos. Se você não conhece, leia livros. Leia sobre o Olavo de Carvalho, que é um importante filósofo, que você vai ter um conhecimento da sociedade muito grande. Veja vídeos do presidente Bolsonaro, veja vídeos do Nicolas Ferreira, veja vídeos meus, do Pedro, veja vídeos do Roberto Jefferson, do Padre Kelmo, que você já vai começar uma formação doméstica, né? Porque é de casa, já para um político, que você vai ter a oportunidade muito grande de se tornar um grande político e fazer o Brasil grande de novo. Verdade. Só para acrescentar ainda mais, é muito isso mesmo que Samuel disse. Se envolva, dê o primeiro passo, se envolva ali nas coisas do seu bairro, até tem uma dificuldade ali que o bairro está passando por alguma coisa ali que está... Vá lá, cobre, faça um vídeo, se movimente, né? E entenda uma coisa, eu acho que é de suma importância. Você quer entrar na política mesmo, ter esse chamado, sempre coloque um chamado. Ame a Deus, em primeiro lugar, tema a Deus, sempre pensa assim, o que Jesus faria? Se coloque sempre no temor do Senhor e no amor dele e deixe as coisas acontecer, dê o primeiro passo, se envolva, faça acontecer. É isso que a gente tem para lhe dizer.
Tem outra pergunta aqui. Eita. O que vocês estão achando do governo do Lula? Do governo do Lula. E aí, Samuel? Tem muitas coisas, né? Eu acho muitas coisas, mas nenhuma dessas coisas são boas. Eu acho que é um governo cleptocrata. Eu acho que o Lula é uma pessoa que ele é compulsivo, sabe? Ele precisa de um médico, só que ele não admite. Ele não precisa da bomba de dinossauro. Ele precisa de um médico, talvez um psiquiatra, um psicólogo para ajudar ele a tratar, porque ele não consegue. Você vê, ele rouba caneta, ele rouba relógio, ele rouba governo, sabe? Ele é muito assim, ele tem esse vício. Então, assim, só isso daí a gente já começa vendo que tipo de pessoa o governo do Lula é. E o que eu acho já tá aí. E aí você vem, o cara agora nomeou ministros, no começo do ano nomeou uma ministra que tinha ligação com a não é a máfia, agora eu esqueci a palavra, milícia. Uma milícia no Rio de Janeiro. Verdade. Aí agora você tem um outro ministro, você tem uma ministra do Lula que faz parte de metalúrgica, sem nem conhecer. E uma coisa que ele criticou muito de Bolsonaro, que tentava colocar o Bolsonaro com a milícia, né? A milícia. Mais era no governo passado. Miliciana. Então você vê, tudo isso já representa o governo do Lula. Verdade. Meu irmão, eu tô vendo aqui que eu vou ter um compromisso já. E aí eu vou precisar já entrar e finalizar aquela live, que eu acabei de receber uma notificação aqui. Pronto. Beleza, cara. Então é isso, galera. Já que o nosso Samuel, por mim, eu passava a noite conversando com o Samuel. Que não, também é uma honra. Caraca. Foi uma honra te conhecer no foro e agora que fazer essa live eu gostei muito. Que legal, que legal. Vamos fazer outra. Vamos fazer sim. Então eu só quero agradecer a participação de todos. Foi uma satisfação maior do mundo ter o Samuel, estar com vocês aqui, conversando, falando sobre o foro. A participação do Padre Kelmo, show de bola. Só tem que agradecer a ele, agradecer a Deus por tudo. E agora eu deixo a palavra com o Samuel. Espera aí, Samuel. Então, a honra é minha, né? Você fez esse convite, eu fiquei honrado. Vou até te falar que agora eu vou te fazer o convite para a gente fazer uma outra live nessa semana já, para a gente tratar de outros assuntos. A gente abre caixa de perguntas também, que todos vocês que estão aqui assistindo a gente possam participar. Legal. E assim, eu acho super importante a gente, até receber o elogio do padre, a gente tendo essa iniciativa, né? Você teve essa iniciativa hoje de fazer isso dessa forma majestosa, da gente estar podendo debater como jovens para outros jovens e representando o que a gente tanto quer, que é a nossa sociedade brasileira endireitada de novo, que é os nossos valores e princípios respeitados de novo. E como é o slogan do presidente Trump, que eu vou agora traduzir ele para o Brasil. E fazer o Brasil grande de novo. Com Deus no coração e o Brasil na cabeça. Isso aí, verdade. Show de bola. Então é isso, galera. Valeu, forte abraço a todos. Uma honra, valeu. Eu sempre falo, bora pra cima. Foi uma honra fazer essa live com você. Agora, domingo eu vou estar fazendo, não vai ser live, vai ser uma entrevista já gravada. Show. Que eu vou fazer com a ex-deputada federal Cristiane Brasil, que é conservadora, minha prima, filha do meu tio Roberto Jefferson, e eu espero que todos vocês possam assistir. Vai estar disponível aqui nas minhas redes sociais. Vai ser transmitida aonde? Eu vou publicar ela nas redes, já gravada. Vou publicar no Instagram, no YouTube, nas plataformas de vídeo. Tu tem o YouTube, tem a plataforma aí, como é? O meu YouTube? Qual o nome? Sim. @Samuel Francisco BR. Show de bola, massa mesmo. Então já vou me inscrever lá, viu? É isso aí. Vou pegar muitas ideias, tô só aprendendo com vocês. Então é isso, galera, forte abraço, muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Viu? Valeu. Valeu, Pedro. Valeu. Bora pra cima. Aí.